Muito bem. O tema desse nosso estudo, desse nosso aprofundamento é a teologia do corpo do Papa bem-aventurado João Paulo II. Do que se trata? A primeira coisa, o que é essa história de teologia do corpo? Teologia do corpo é uma série de catequeses que o bem-aventurado João Paulo II realizou. São 129 catequeses, então é muito material. São 129 capítulos, poderíamos dizer assim, não é? A respeito da teologia do corpo. E ele fez isso entre os anos de 1979, setembro de 79 e novembro de 84. É claro que tratou disso toda semana. Às vezes ele interrompia por causa de alguma viagem. Por exemplo, ele teve a viagem ao Brasil em 1980, então teve que interromper durante a viagem ao Brasil, não é? As catequeses da teologia do corpo. Também teve no meio o atentado de 1981, então ele teve que interromper também, evidente, por causa do atentado. Mas ele realizou essa série de catequeses a respeito da teologia do corpo, e é o primeiro grande esforço do pontificado de João Paulo II, e poderíamos dizer aquilo que dentro do pontificado dele, o esforço que ele realizou na sua juventude, né? Porque ele foi eleito Papa muito jovem, e para transmitir aos jovens aquilo que é o ensinamento da igreja com relação à sexualidade. E ele fez isso baseado na sua experiência de ministério, na sua experiência ministerial como padre. O padre Karol Wojtyła, padre da Polônia, de um país comunista, ele se viu logo no início do seu ministério desafiado pela dificuldade de ensinar para os jovens daquele país comunista, não é? A doutrina da igreja. Eu pedi ao pessoal do som lá do fundo, me der um pouquinho mais de retorno lá no fundo. Um pouquinho mais de retorno. Então, logo no início do seu pontificado, no início do seu ministério sacerdotal, o padre Karol Wojtyła viu essa dificuldade, porque os jovens nos países comunistas, não sei se vocês sabem, eles eram treinados logo desde o início para rejeitar a moral católica. Isso é uma coisa interessante que vocês têm que saber disso. A revolução comunista, a revolução socialista está atrelada com a destruição da moral cristã. É importante você saber disso. Por quê? Porque os comunistas estão convencidos que não vai ser possível implantar o socialismo, não vai ser possível implantar a revolução que eles querem, socialista, se eles não perverterem a moral. Se eles não mudarem a moral, se eles não se livrarem da moral que eles chamam de moral burguesa. Já ouviram essa linguagem, né? Essa moral burguesa. O que é a moral burguesa? A moral burguesa é o nosso catecismo, é a nossa fé católica. Essa é a moral burguesa. Então, esses comunistas, eles ensinam desde cedo para os jovens a viver a sexualidade de forma desregrada. Então, o padre Karol Wojtyła encontrava esses jovens que eram doutrinados pelo comunismo e que tinham uma dificuldade enorme de aceitar a doutrina católica a respeito da sexualidade. Como é que ele vai então convencê-los? Bom, ele podia querer convencê-los na base de doutrinação, simplesmente insistir em versículos bíblicos, isso e aquilo, mas ele não fez isso. Ele, como um bom filósofo, quis mostrar para os jovens que havia uma raiz, uma base para a sexualidade na natureza humana, naquilo que Deus fez, na criação. Então, quando a igreja ensina uma pessoa a se comportar
de uma maneira ou de outra sexualmente, a igreja está ensinando algo que está enraizado no próprio ser da criação. Não é uma arbitrariedade, não é que a igreja está ensinando um negócio porque a igreja é fechada, não, mas é porque isso nos faz bem, isso é a nossa própria realização. Mas como é que a gente vai fazer para convencer o jovem disso? É interessante a gente notar que João Paulo II era um padre muito voltado para os problemas filosóficos. Então, assim como Bento XVI é um papa teólogo, a gente podia dizer que João Paulo II era um papa filósofo e místico. É interessante isso. Era muito sensível para questões filosóficas. Então, qual foi o método que o Papa João Paulo II intuiu que seria o método ideal para convencer os jovens a respeito do ensinamento sexual da igreja? Vamos supor assim, sei lá, vamos por aí um exemplo, não sei, a questão da moral sexual. Por que é que nós não podemos fazer sexo antes do casamento? Já se fizeram essa pergunta? Por que é proibido? O pessoal até faz a pergunta assim: por que é que a igreja proíbe o sexo antes do casamento, né? Por que a igreja não aceita o sexo antes do casamento? Então, Papa, como é que eu vou convencer o jovem a não fazer sexo com a sua namorada, com o seu namorado? Como é que eu faço? Pois bem, o método. O método é o seguinte. O método, não se assuste com a palavra não. A palavra é meio difícil, mas o método da fenomenologia. Método fenomenológico. O que é o método fenomenológico? O Papa poderia, por exemplo, usar o método tradicional da filosofia atomista e dizer assim, olha, analisar a natureza humana, analisar, não é, tudo aquilo que é próprio da natureza do homem, e daí ele mostrar que, baseado na natureza humana, o ensinamento moral da igreja se sustenta. E isso é uma coisa boa. É isso que os filósofos e teólogos tradicionais fazem. Mas João Paulo II ele achava que isso não era ainda o suficiente. Ele queria algo mais. Uma coisa que fosse realmente convincente para os jovens. Sabe por quê? Porque se você chega e diz assim: vejam, aqui está um copo d'água. Você pode chegar e relativizar. E chegar e dizer: para você é um copo d'água. Para mim é outra coisa. A gente faz isso toda hora. A gente ouve as pessoas fazer isso toda hora. Para você é pecado. Para mim não é pecado. Já ouviu isso? Para você esse café está doce. Para mim não está doce. Está amargo. Para você isso aqui é bom, mas para mim é ruim. Você gosta de sexo assim, mas eu gosto de sexo de outro jeito. Um gosta de sexo com mulher, outro gosta de sexo com homem, um gosta de sexo oral, outro gosta de sexo anal, um gosta de sexo plantando bananeira, o outro com sexo com o calcanhar atrás da nuca. Cada um faz sexo do jeito que quiser. Questão de gosto. Por que é que a igreja tem que se meter nisso? Vocês já ouviram esse tipo de relativização. É ou não é verdade? Vocês já ouviram esse tipo de coisa? De pessoas que incriminam a igreja e dizem que a igreja impõe os gostos dela em cima de nós, quando nós somos livres. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, o Papa João Paulo II, ele pensou assim: como é que eu faço para convencer os jovens? Método fenomenológico. O que é o método fenomenológico? É o método, a palavra é difícil, mas a coisa é muito fácil. É o seguinte: é o método de você olhar para dentro de você e enxergar dentro de você algo que você não pode negar. Você não pode negar. Por exemplo, quando um jovem se masturba, masturbação. Por que a masturbação é pecado? Bom, eu
posso fazer vários arrazoados, dizendo que o sexo, ele é feito para a reprodução, e por isso não deve ser usado sozinho, não sei o que, etc e tal. Mas esse tipo de argumentação não convence o jovem. Então o Papa teve uma sacada genial, que é esse método fenomenológico, que é o seguinte: jovem, olhe para dentro de você, depois que você comete o pecado da masturbação. Depois que você comete o pecado da masturbação, você vê dentro de você um vazio. Um vazio imenso. Não te completou. Alguém pode dizer: ele está sentindo isso porque ele foi formado por uma moral burguesa, né? Porque desde criança incutiram na cabeça dele a culpa. Mas não é verdade. Gente, vamos pôr os pés no chão. Olha a sociedade na qual nós estamos. Quantas e quantos jovens eu já encontrei no confessionário que nem sabiam que masturbação era pecado. Ele vai e se confessa, aí eu vou e pergunto: e você se masturba? Ele disse: claro. E masturbação é pecado? Ele cai e fica atônito. Mas masturbação é pecado? Por quê? Porque hoje em dia, na escola, já se aprende que a masturbação é importante, é boa, é bonita, é necessária para você conhecer o seu corpo. Não somente isso. Hoje em dia, tem pai que ensina o filho a se masturbar. O pessoal vem com argumentações dizendo: não, é impossível ficar sem masturbação, imagina. Não é possível controlar a nossa sexualidade. O esperma tem que ser usado de alguma forma. E as mulheres precisam se masturbar também para elas conhecerem o seu corpo, senão quando elas forem ter relações sexuais com seus parceiros, não se usa mais a palavra marido, né? Caiu da moda. Quando forem ter relações sexuais com seus parceiros, elas vão ser frígidas, não vão chegar ao orgasmo, etc e tal. Elas precisam conhecer o seu corpo. Não é possível ficar sem sexo. E assim os nossos jovens são educados. Então não me vem dizer que foi por causa de uma moral burguesa que você sente o vazio. Você sente o vazio, sabe por quê? Porque você tem alma. Porque você não é um animal. Gente, vaca, quando ela tem relações sexuais com o touro, ela não se sente vazia. A vaca, depois que ela teve relações sexuais com o touro, ela não diz: foi bom para você como foi para mim? Enquanto o touro está lá fumando o seu cigarro. A vaca não fica frustrada depois de uma relação sexual. Toda relação sexual para a vaca é satisfatória. Por quê? Porque ela não tem alma. Ela não fica depois querendo discutir a relação com o touro. Ela não fica, chega e diz: mas não foi assim, não foi com amor, não foi com carinho, não foi com afeto. Não, porque vaca não tem alma. Vaca não procura sentido nas coisas. Vaca não fica frustrada. Vaca não fica preocupada. Vaca não fica deprimida. Mas nós seres humanos ficamos. Sabe por quê? Porque nós temos alma e nós procuramos um sentido nas coisas. Nós procuramos um sentido nas coisas. E quando você se masturba, não tem sentido. E você experimenta aquele vazio. Aquilo lá está em você. Então vejam, eis aqui a abordagem fenomenológica do Padre Karol Wojtyła. Ele, para ensinar os jovens, vejam, quero que vocês entendam o que é que eu estou fazendo aqui nessa palestra. Eu estou ensinando para vocês somente o esquemão, é o mapa da mina. São 129 catequeses, vocês não estão entendendo, né? É muito material. O que eu estou dando para vocês é o roteiro, para vocês saberem ler, identificar, estudar, aprofundar. O Papa, ele usa esse método fenomenológico.
olhe dentro de você. Veja o vazio. Veja que aquilo não te completou. Por quê? Porque se eu digo, olhe lá fora, olhe objetivamente, veja, é pecado, a pessoa pode dizer, não, para você é pecado, para mim não é pecado. Mas se eu digo, olhe dentro de você, você não pode negar que você está vendo dentro de você. Basta 5 minutos de sinceridade de você como você mesmo, para você admitir que de fato é real, é concreto. Não preenche, é vazio, é sem sentido. Por quê? Porque o sexo é uma energia que Deus nos deu para amar, e você usa egoisticamente, aquele negócio fica completamente sem sentido. Pois bem, então essa é a primeira coisa, o primeiro método do Papa João Paulo II é o método fenomenológico, essa coisa de analisar dentro de você, para ver dentro de você o que é que está acontecendo realmente no mundo da sexualidade. Então isso já tem um poder de convencimento imenso para os jovens. Segunda coisa, segunda sacada genial do Papa João Paulo II enquanto filósofo. Interessante isso, que ele usa a filosofia. Ele usa a filosofia personalista. O que é a filosofia personalista? Estou novamente dando para você o esquema, o mapa da mina. A filosofia personalista é uma filosofia de um grupo de filósofos do século XX que começaram a notar que a palavra pessoa, a categoria de pessoa, a ideia de pessoa, era uma coisa típica do cristianismo. Interessante. Que, na verdade, o conceito de pessoa, como nós temos hoje, foi inventado pelos cristãos. Durante os concílios, nos primeiros séculos, quando os cristãos quiseram expressar aquilo que em Deus é 3. O que é que em Deus é 1? É a natureza. O que é que em Deus é 3? São as pessoas. 3 pessoas. Mas esse conceito, ele não existe independente do cristianismo. E o que é uma pessoa? Uma pessoa é uma relacionalidade. É uma relação. Deixa eu explicar para vocês. Quando eu olho para o conceito do Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai e o Filho é uma relação. Pai e Filho é uma relação. Quer ver? Vamos ver aqui. Quem é biologicamente pai? Aqui, levanta a mão. Quem é pai, levanta a mão. Os pais, levanta a mão, por favor. Muito bem. Ótimo. Você foi pai a primeira vez com que idade? 18 anos? 18 para 19, 18 anos. Muito bem. Você foi pai com 18 anos. Eu pergunto, antes de ser pai, você já existia? Já, né? Antes de ser pai, ele já existia. Durante quanto tempo você existiu sem ser pai? 18 anos. Então, no momento em que o seu espermatozoide fecundou o óvulo dentro do ventre da sua esposa, naquele exato momento, na mesma fração de segundo em que seu filho começou a existir, você começou a ser pai. Não é que assim, o filho começou a existir e 5 meses depois você virou pai. Não, na mesma fração de segundo. Só existe pai se existe um filho em algum lugar. Então na mesma hora que eu viro pai, é porque o filho começou a existir. Na mesma hora que o filho começou a existir, é a hora que eu viro pai. Muito bem. Eis aí uma relação. Pai e filho é uma relação. Mas vejam só. O que é que acontece? Qualquer filósofo do planeta vai dizer para vocês que essa relação pai e filho é um acidente. Por quê?
Porque ele já existia antes de ser pai. E depois que ele se tornou pai, ele continuou existindo. Não alterou a identidade dele, não alterou a substância dele. Ele não virou outra pessoa. Ele continua ele. Não é acidental, é substancial. Perdão, não é substancial, é acidental. Entende? A substância dele continua a mesma. É só, podia ter sido pai, podia não ter sido pai. Por exemplo, eu não sou pai biológico. Não sou pai biológico. Então, eu sou eu. E se eu tiver um filho biológico, Deus não permita, né? Se eu tiver um filho biológico, eu vou continuar sendo eu. Está entendendo? Então, qualquer filósofo diz que essa relação ela é acidental. Mas nós cristãos descobrimos, quando olhamos para a Trindade, que existem relações substanciais. Não é acidente. Deus Pai é Pai substancialmente. Deus Filho é Filho substancialmente. O Espírito Santo é Espírito Santo substancialmente. Quando a gente olha para a Trindade, nós descobrimos que pessoa é relação, e relação é substancial. Ou seja, melhor dizendo ainda, para formular a coisa de uma forma melhor, que pessoa é uma forma substancial de se relacionar. Ou seja, se eu sou pessoa, é porque eu me relaciono. Se eu não me relaciono, eu deixo de ser pessoa. Quer ver? Olha esse copo aqui. Esse copo não é pessoa. Alguém aqui acha que isso aqui é uma pessoa? Não. Por quê? Porque ele não é uma relacionalidade. Eu me relaciono. Eu tenho alma, eu me relaciono. Eu procuro o sentido das coisas. Eu anseio, eu quero. O copo, não. Também a vaca não é uma pessoa. Por quê? Porque ela não tem uma relacionalidade de pessoa, de alma, substancial. Então, o que acontece? O que eu estou dizendo para vocês, vamos resumir muito essa confusão aqui que eu estou colocando para vocês. Difícil, né? Filosofia. Bom, o que é que eu estou querendo dizer e o que é que o Papa quer dizer? Que é essencial para as pessoas humanas que elas se relacionem, e é exatamente o fato que elas têm esse desejo, esta sede de relação com Deus, essa abertura para Deus que faz com que as pessoas sejam pessoas. O que define uma pessoa é que ela deseja o infinito. A vaca não é pessoa porque ela não deseja o infinito. Então, aqui é que começa então, até aqui eu coloquei 2 pontos de apoio filosóficos. E aqui começa então a teologia de verdade. Aqui daqui para frente vai ficar mais fácil, tá? Pronto. A pedreira que a gente tinha que passar, já passamos. Daqui para frente vai ficar mais fácil. E qual é a intuição teológica básica, fundamental, interessantíssima do Papa João Paulo II? É o seguinte: ele notou que toda a história da salvação, desde a criação até o fim dos tempos, desde o Gênesis até o Apocalipse, toda a história da salvação está incluída dentro de 2 casamentos. O primeiro casamento, que está na primeira página do livro do Gênesis, o casamento de Adão e Eva. Lá, no casamento de Adão e Eva, já estava essa relação de Adão com Eva. Pessoas. Mas acontece que isso é o início da história. No fim da história, vai haver um outro casamento. Na primeira página do Gênesis tem um casamento, Adão e Eva. Na última página do Apocalipse tem um outro casamento. O casamento de Deus com a humanidade. As núpcias do Cordeiro. Jesus que se casa com a igreja. A humanidade que se une com Deus. Esse é o casamento final. Então, o que é que acontece? O Papa teve essa sacada de gênio. Eles vejam, esta relação entre homem e mulher
entre marido e esposa, esta relacionalidade, ela explica toda a pessoa humana, toda a história da pessoa humana, toda a história da salvação. Por quê? Porque é interessante, o ser humano é feito para se relacionar. Então quer dizer o seguinte, o doutor Freud não tinha razão, mas ele tinha razões. É verdade, o sexo influencia em tudo. Por quê? Porque nós somos feitos para a relacionalidade. Então quer dizer que a nossa sexualidade, ela influencia todo o nosso ser, porque ela está enraizada na espiritualidade, porque o sexo, como ele é vivido pelos seres humanos, deve ser algo espiritual. Já explico. Vejam só, vamos voltar lá para a página do Gênesis. Primeira página do Gênesis. Deus criou a luz e viu que era bom. Depois, ele separou as águas e viu que era bom. Depois que ele criou o firmamento, ele criou os luzeiros, viu que era bom. Aí ele criou a terra firme, viu que era bom. Aí cresceram as plantas, ele viu que era bom. Vieram os animais, ele viu que era bom. Veio o homem, ele viu que era muito bom. Mas em um certo momento, ele disse assim, não é bom. E o que é que não é bom? Não é bom que o homem esteja sozinho. Não é bom que o homem... A solidão original. Então o Papa João Paulo II, ele viu aquela solidão original dos seres humanos. Ele disse assim, vejam, o homem desejou ser complementado por Eva. Só que o problema é o seguinte, método fenomenológico. Quem que é casado aqui, levanta a mão. Baixa a mão. Quem que é solteiro aqui, levanta a mão. Nossa, mãe, quanta gente solteira, hein? Ó, gente, tem muita gente solteira aí à disposição, viu? Quem quiser casar. Olha, então veja. O pessoal que é casado, levanta a mão outra vez, os casados? Muito bem. Vocês que são casados, nós vamos dar uma lição para esse bando de solteirinho aí, hein? Vamos dar uma lição para eles agora. E a lição é a seguinte. Vocês sabem disso porque vocês são casados. Eu sei disso porque eu tenho quase 20 anos de confessionário atendendo gente casada. Vou completar 20 anos de confessionário, se Deus quiser, em junho desse ano. Com a graça de Deus. Então, vejam, vocês que são casados, vocês sabem muito bem que mesmo depois de casados, a solidão continua aí. É ou não é verdade? Quem é casado pode atestar junto comigo, né? Ou seja, mesmo depois de casado, nós ainda temos solidão dentro de nós, é ou não é verdade? Por quê? Porque o casamento de Adão e Eva é uma flecha, é um sinal, é uma seta, é uma indicação que nos indica para aquele casamento final, aquele casamento perfeito, aquele casamento extraordinário, aquela união plena que nós só vamos encontrar no céu junto de Deus. Então o Papa João Paulo II, ao invés de olhar para a sexualidade humana e condená-la, e dizer, isso é um inferno, isso é uma desgraça, isso é uma porcaria, isso é um pecado, isso é uma sujeira. Não. O Papa João Paulo II diz, vejam, a sexualidade humana é algo que fala de Deus. E não fala de Deus o suficiente por causa do nosso pecado original. Porque nós pegamos a sexualidade humana e pervertemos a sexualidade humana. Nós tiramos o significado maravilhoso dela. Então aqui, nós temos essas três realidades. Método fenomenológico, que é a pessoa analisar dentro dela mesma e ver
Não está dando certo. Segundo, filosofia personalista, que é eu enxergar que faz parte da minha substância, da minha essência, esse desejo, essa necessidade, essa falta, esse vazio que eu sinto dentro de mim, essa solidão que está dentro de mim, ela faz parte do meu próprio ser. E que eu só irei me realizar plenamente se eu tiver essa relacionalidade com Deus. E a sexualidade ela fala disso. A sexualidade é uma fala, ela diz o meu desejo de Deus. Quando um casal de esposos unido em santo matrimônio se unem sexualmente, aquele desejo do marido pela esposa está falando o desejo que ele na verdade tem de Deus e de uma felicidade eterna e perfeita junto dele. Então nós podemos falar de uma liturgia dos corpos. Então nós podemos falar que a cama do casal é um altar. E que unidos em santo matrimônio eles podem louvar a Deus, oferecendo o santo sacrifício, que é a relação sexual. Porque toda relação sexual, ela é um sacrifício de unidade. Vejam, eu comecei falando dessa palestra de um exemplo. Eu dei o exemplo por que é que a igreja condena o sexo antes do matrimônio. E eu agora coloquei todas as bases para responder essa pergunta. Vamos agora então responder por que a igreja é contra o sexo antes do matrimônio? Muito bem, baseado na teologia do corpo do Papa João Paulo II. Então vejam só. O Papa teve essa intuição genial, que eu acabei de falar agora, de que o nosso corpo, a nossa sexualidade fala do nosso desejo por Deus. Ou seja, o corpo fala. Quer ver como o corpo fala? O corpo fala. Quando eu chego e faço assim, o que é que eu estou dizendo? Tchau, oi, e aí, tudo bom? Quando eu vou e faço assim, eu estou falando, não estou falando? Agora, imagine que eu estou aqui caminhando na chácara da Canção Nova. E então, caminhando, eu estou assim. Aí alguém me encontra e diz, e aí, Padre Paulo, tudo bem? Maravilhoso. Eu nunca estive tão entusiasmado. Vejam, eu estou dizendo uma coisa com a minha boca e outra coisa com o meu corpo. Você acredita mais em quem? No corpo. É ou não é verdade? Quando a pessoa diz uma coisa com a boca e diz outra com o corpo, você acredita muito mais no corpo. Porque o corpo fala. Agora, o que é que o sexo fala? Um homem, quando se une a uma mulher no sexo, ele está dizendo para ela, eu sou todo teu. Uma mulher, quando se une a um homem no sexo, ela está dizendo para ele, eu sou toda tua. É isso. Aí você tem relações sexuais com seu namorado, com a sua namorada. E no sexo você diz, eu sou toda tua. E depois você levanta e vai embora para casa. Deu para enxergar a mentira? Deu para enxergar a mentira? Você acabou de dizer, com o ato sexual, com o corpo, você disse, eu sou toda tua. Eu sou todo teu. E depois você se levanta e vai embora. Onde é que está o todo teu? Você mentiu. É por isso que a relação sexual antes do casamento, ela é algo que desgasta a relação, ao invés de realizar a relação, ao invés de
dar força para a relação, ela desgasta. Por quê? Método fenomenológico de João Paulo II, hein? Atenção. Quantas vezes rapazes e moças que têm relações sexuais antes do casamento... Moças, atenção, as moças. Olhe dentro de você. Você não precisa nem dizer para mim você pode até mentir. A sua boca pode mentir para mim. Mas dentro de você, você sabe que é verdade. Depois que você tem relação sexual com o seu namorado, quantas vezes a dúvida ficou dentro do seu coração? Será que ele me ama ou ele só está usando o meu corpo? É ou não é verdade? Por quê? Porque a relação sexual antes do casamento abala o relacionamento e não confirma o relacionamento. Rapazes, agora olhem dentro de vocês. Você que já teve relação sexual com a sua namorada, dentro de você. Você pode ver dentro de você e você pode enxergar e você não tem condições de negar para você mesmo o seguinte: você olha para sua namorada tendo relações sexuais com você e diz: puxa vida, se ela tem relações comigo fora do casamento, será que ela não faz isso com outro? Porque uma mulher que não tem problema de ter relações fora do casamento, será que ela não vai ter relação fora do meu casamento com ela? E isso abala o relacionamento. Então por que a igreja é contra a relação sexual antes do casamento? Porque a relação sexual antes do casamento ela é mentirosa. Porque a relação sexual antes do casamento destrói o relacionamento dos dois. E porque a relação sexual ela é feita para uma união eterna. Sim. Olha só. Eu sou a prova disso. Eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe, eternamente. Mesmo que eu morra, eu continuarei sendo a união do meu pai e da minha mãe. Você também. Você é a união eterna do seu pai e de sua mãe. Quando dois seres humanos se unem em relação sexual, eles se unem plenamente para um relacionamento para sempre. Então, é importante nós nos darmos conta disso. É importante nós nos darmos conta que a igreja, quando nos propõe que a relação sexual deve ser realizada depois do casamento, deve ser realizada dentro do santo matrimônio, a igreja está dizendo uma coisa que é importantíssima para a nossa própria felicidade. E você não precisa procurar lá fora, você enxerga isso dentro de você. Você enxerga isso dentro do seu próprio coração. Meus queridos, a teologia do corpo do Papa João Paulo II nos recorda que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Que na verdade, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós não encontraremos nada que apazigue a nossa solidão. Não é bom que o homem esteja só. E é por isso que o nosso coração está inquieto até que não repousa em Deus. Mas depois que Deus se fez carne, depois que Deus veio a esse mundo, nós então conseguimos enxergar que, de fato, essa solidão não precisa ser eterna, mas que Ele veio e vai nos conduzir a uma união e a uma felicidade eterna no céu. Ele perguntou, uma vez que eu uso a questão do método fenomenológico, onde é que fica o foco de avaliação? Como é que eu posso, que critério, a criteriologia, né? Parâmetros. Veja, isso é somente um método para o convencimento. Por quê? Porque na realidade, o próprio Papa João Paulo II, depois, né, quando em vários outros documentos dele,
Porque, é evidente, ele escreveu isso no início do pontificado, e depois as pessoas tiveram tempo de ler, reler. Ele teve 20 e tantos anos, quase 30 anos de pontificado. Ele teve tempo das pessoas relerem e criticarem também o seu pensamento, porque não é porque ele é papa que ninguém vai criticar o pensamento dele. E ele, então, teve a oportunidade de responder e dizer o seguinte, que o método fenomenológico não é suficiente. Depois é necessário dar o passo seguinte, que é aquele da teologia tradicional, de nós entrarmos dentro de um estudo da ontologia, ou seja, da natureza das coisas mesmo, da objetividade. Porque é evidente, o método fenomenológico me deixa ainda no âmbito do subjetivo. Ainda está dentro de mim, é o sujeito. Mas é que esse método é o método mais convincente, segundo ele, para o jovem. Porque você pode ir com toda a criteriologia do mundo, você pode ir com todas as argumentações científicas do mundo, e isso não move o jovem. Porque infelizmente, por causa da história dos últimos séculos, a partir de Descartes, no século XVII, se implantou no Ocidente a dúvida como método. Então, por mais que eu mostre coisas muito verdadeiras e objetivas lá fora, a pessoa vai sempre duvidar. Então ela precisa de algo que seja evidente dentro dela, que ela possa ver e não negar. Isso rompe um pouco a questão do comodismo. Ou seja, a pessoa, digamos assim, para trocar em miúdos, o método fenomenológico é um método que começa a criar um conflito dentro da pessoa. A pessoa começa a ver que ela se dá conta, cai a ficha, de que existe um conflito dentro dela, que os atos dela estão criando dificuldades dentro dela mesma. E isso inquieta, e esse é o caminho e o primeiro passo para a conversão. Ok? Mas não é, de forma alguma, é o ponto de chegada. É o primeiro passo da conversão. Uhum. Uhum. Veja, as questões que você está levantando são importantes, só acontece o seguinte, com o público aqui, iria dispersar um pouco toda essa... se nós entrarmos nesse campo mais científico, né? Porque o pessoal não tem parâmetro para saber, por exemplo, o que é que Carl Rogers diz. Tá? Então, eu diria para você, vamos entrar em contato numa outra oportunidade para eu resolver suas dúvidas, tá bom? Porque senão vai dispersar um pouco, né, o público. Então, pessoal, eu agradeço a vocês, né, essa oportunidade de estarmos juntos aqui, de estudarmos brevemente a teologia do corpo do Papa João Paulo II. E quero concluir deixando uma bênção para vocês. Vamos ficar de pé. Ave Maria, cheia de graça. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.